Estamos de volta com o Em Pauta e o assunto de hoje é o impacto da pandemia da Covid-19 na produção agrícola brasileira. Estão aqui com a gente Celso Begro, do IEA, e o professor Sérgio Rangel, da Unesp de Jaboticabal. Professor Sérgio, você pode complementar o que o Celso falava no bloco anterior sobre a questão do café, das negociações nas bolsas de valores, da liquidez das commodities. Correto. Bom, então, qual que é o processo que vem acontecendo, né? Então, o produtor, ele, para fazer o plantio dele, até mesmo com essa questão de restrição de créditos públicos, de crédito para a produção, uma das ferramentas que se instituiu de comercialização é justamente, né, vender antecipadamente uma parte ali da produção, né, uma venda futura. E aí você tem empresas, trades, que acabam comprando esse produto de forma antecipada, e ele pega o valor e que financia ali o plantio, financia a compra de insumos, né? Então uma parte já está pré-vendida. Isso acaba sendo, para muitos, uma necessidade, né? Que foi essa linha que o professor Celso comentou. Então entram empresas ali que estão fazendo essa comercialização, né, que acaba fazendo essa compra antecipada. E aí, o que acontece também? Olhando numa perspectiva de formação de preço, você tem essa diretriz, né, que realmente Nova York acaba sendo um formador de preços. Mas a Bolsa de Mercadorias acaba sendo que a operação na Bolsa de Mercadorias também é uma discussão importante para pensar no agronegócio, que os grandes produtores, você deve ter uma restrição monetária para operar, né? Você tem que já ter uma aplicação lá numa aplicação, numa conta, num título público para se manter. Você tem uma lógica de gestão, uma lógica difícil de operar. Então, isso de certa forma, é uma ferramenta que é muito mais utilizada pelos maiores mesmo, né? Então, uma outra questão que, embora tenha digamos assim, um crescimento do agronegócio, mas você tem ali uma discussão dentro da agricultura, dentro da pecuária, os produtores, que na verdade ficam mais reféns, eles não entram no mercado futuros, né, eles ficam, assim, com menos ferramentas para atuar. Então, a ideia desse movimento mais liberal é que o mercado futuro atua como essa perspectiva de hedge, né, para reduzir o risco, que ajuda também nas expectativas de preço, né, para os produtores, mas a operação ainda está, né, muito restrita aos grandes. Então, aos pequenos e médios, ficam muito mais restritos ali às incertezas do mercado, né, relacionado ao produto, e também a necessidade de venda, assim, para o produto, para empresas, para as trades que acabam comprando do produto, compram antecipadamente para financiar a produção, e assim está sendo a organização, a gestão da produção agrícola no momento. Felizmente, né, professor, as cooperativas de produção agrícola têm dado um bom auxílio para os pequenos e médios também, porque a maior parte delas já possuem mesas de corretagem, né? Mas, de fato, a questão do ajuste diário, depósito nas corretoras para ajuste diário ainda é um limitador importante. Paradoxalmente, né, nós estávamos discutindo ainda há pouco a questão do abastecimento, paradoxalmente, são essas ferramentas de mercado que melhor teriam chance de mitigar o problema do desabastecimento de itens essenciais, né? Eu quero lembrar que os contratos de opção pública funcionaram muito bem no começo da década passada. Nós tivemos vários, o PEPRO, chamado PEPRO, né, que era um mecanismo do Ministério da Agricultura de compra futura, em que você compra um direito de venda, o governo, né? Compra um direito de venda, tal preço, pagando um prêmio por isso. Se o preço estiver maior, você não exerce. Se o preço estiver menor, você entrega para o governo, né? Esse mecanismo deu muito bem certo, né? Fizeram muito isso com milho, fizeram isso com arroz, fizeram isso com feijão, fizeram isso com café no começo da década passada, até acho que 2002, 2003, fizeram bastante disso. Depois sumiu essa história do PEPRO, né, que é um mecanismo de bolsa, né, é um contrato de opção, né, só que só tem um comprador, que é o governo, na verdade. Não é bem claro, não é um exemplo perfeito, mas usa o mecanismo de bolsa, né, usa a ferramenta de bolsa para fazer regulação de estoques e equilibrar os preços no mercado de varejo, né.
Então, é uma possibilidade essa, né, de usar esses mecanismos sem precisar ter estoques físicos muito volumosos, porque só vai receber se o preço estiver menor do que o mercado está praticando. Né? E se não receber, fica como prêmio. Ou seja, é um mecanismo muito inteligente e uma pena que não está sendo usado nesse momento por causa do arroz. Uma pena. Eu ia pedir para complementar, já aproveitar o gancho, então, que a gente falou de café também, de um outro texto relacionado a essa questão. Por que o café não tem essa característica que vocês técnicos chamam de baixa elasticidade? Aproveitando para explicar isso para o nosso público aqui que nos acompanha, por favor. Quer começar, professor Sérgio? Posso começar. Então. Vai lá, por favor. Elasticidade na economia, só explicar essa... Está mais habituado a dar aula para os alunos, falar de elasticidade, dá essa aula para Tem razão. Esse é o tema de aula, né? A elasticidade que a gente chama, tem elasticidade de preço e elasticidade de renda, que é ao variar o preço e a renda, como que essa elasticidade, ela impacta, né? Como que essa variação de preço e renda impacta, digamos assim, na demanda pelos produtos agrícolas, né? Essa é a definição de elasticidade. Aí tem o professor Hoffman, que é um professor ali da Exalc, que depois passou pela Unicamp, e ele fez muitos trabalhos sobre elasticidade, e a elasticidade de produtos agrícolas, né, ele é interessante, né, porque o que acontece? Ela tem uma situação em rendas, né, então você tem a classe mais baixa, a classe média, a classe alta. Então, na medida que a classe mais baixa aumenta a renda, ela vai, digamos assim, suprir a sua demanda, tem um grande impacto na demanda, né, por esses produtos básicos. E aí você vai ter no que? Os produtos, à medida que vai suprir a necessidade dos produtos básicos, você vai ter no que? Demanda por outros produtos, né, ou seja, produtos, assim, que são um pouco mais, digamos assim, supérfluos, né, não são tão necessários para a sobrevivência. Então, dentro das pautas e dos produtos agrícolas, você começa, a partir do momento que uma renda média, né, você começa a atingir o quê? Setores, iogurte, outros produtos, na verdade, que tem um componente um pouco mais sofisticado, né? Então, essa é uma característica da demanda, né? Ou seja, na medida em que você vai tendo um produto que é essencial, ele também, a pessoa, quando cai a renda, ele vai garantir a compra daquele produto, né? Ou seja, que nós tínhamos comentado, quando tem uma variação muito grande de preços, então o consumidor, ele vai no supermercado, né? Ele vai ter que ir na feira, ele vai garantir o que é mais essencial para ele, para a sobrevivência, né? Então, a prioridade vai ser a alimentação, né? Então, essa é a questão chave. Então, dentro dos produtos de alimentos, você também tem essa diferença, digamos assim, dos produtos mais essenciais e dos produtos menos essenciais, que é uma necessidade plena, assim, digamos assim, de sobrevivência. Nelson, só para complementar, Sérgio, também, é assim, né? O que é um produto inelástico, intrinsecamente inelástico, né? Do ponto de vista da demanda? É o sal. Né? Pode ter o preço que for, você vai comprar sal para usar na cocção dos alimentos. Né? Então, ele é o produto assim, mais inelástico que existe dentro da alimentação. Né? Não estou falando de parte industrial. O café tem um pouco disso, essa inelasticidade, porque ele não é um alimento. Não tem 1 grama de caloria, não tem 1 grama de gordura, não tem 1 grama de proteína. Tem um pouquinho de fibra. Entende? Então, o café não é alimento. Mas ele tem isso necessário porque ele é um item que dá satisfação. Ele dá uma sensação agradável ao seu consumidor. Ele te deixa mais desperto, te dá mais ânimo. Então, ele tem essa natureza inelástica, mas não é plena que nem o sal. É menos que o sal. Tá certo? Então, do ponto de vista da demanda, o café é bastante inelástico. Então, o que acontece? É bom e é ruim. É muito bom no momento de crise como nós estamos hoje, ou nos últimos ano e meio, né? Por quer? Porque a demanda não cai. Por mais que fechem cafeterias, por mais que fechem restaurantes e bares, a demanda de café continua. Quer dizer, saiu dos bares e das cafeterias para dentro de casa. A demanda continuou grande, crescente. A base um pouco acima do crescimento da população mundial. Né? 2,5% ao ano a demanda de café cresce.
Mas também quando a economia está crescendo super bem, ele não dá o salto. Continua 2, 2,5. Então ele tem uma proteção natural contra os ciclos econômicos, os produtos inelásticos. Já não acontece isso, por exemplo, com a carne, que é um produto muito elástico, que nem o professor explicou, aumentou a renda, compra mais carne. Né? Só que diminui a renda, cai muito a carne. Então é um produto que flutua muito. Então tem uma elasticidade muito grande de renda, né? Contrário do café, que é inelástico. Né? Então, isso tudo tem que ser, quando a gente fala de consumo de alimentos, assim, o que acontece? Né? Que nem o professor Sérgio comentou, o Hoffman, eu fui aluno do Hoffman. O Hoffman fez esses estudos nos anos 80, nos anos 90, até meados de 2000. Aí ninguém mais fala de elasticidade. Pode procurar qualquer congresso da SOBER, né, que é nosso encontro de economia rural, de agrícola e de administração, ninguém leva trabalho de elasticidade mais. Mas é importantíssimo entender a elasticidade para fazer política pública. É essencial a gente conhecer a elasticidade de cada produto para entender aonde nós temos que intervir e quando, em que momento. É uma pena que esses estudos não tenham as equipes, porque esse é um estudo que não é um economista agrícola que vai fazer, é um econometrista que tem que fazer. Que envolve muito cálculo, muita matriz, séries de dados muito complexas e que você tem que entrecruzá-las. Então, isso não é um estudo simples, né? Por isso que quem fazia era o Hoffman. Simplesmente isso, né? Quem fazia era o Hoffman. Claro. Né? Que não é uma coisa simples, não é trivial. Gostaria que fosse trivial, porque eu faria. Eu nunca fiz porque eu não sei fazer. Né? Na verdade. Então, é uma pena que esses estudos não existam, porque seria para a realidade de hoje, para podermos, de fato, desenhar políticas mais assertivas. Só para a gente passar agora para um outro tópico, que a gente está discutindo aqui bastante relacionado ao agronegócio, né, ao grande produtor, soja, mercado, exportação, enfim. Mas para a gente colocar um pouquinho mais do pequeno produtor nessa roda de conversa aqui, vamos acompanhar o que o Elias, que ele é diretor de política agrícola da FETAESP, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo, o que ele fala sobre essa categoria nessa pandemia, o quanto que eles estão sendo impactados também, principalmente na comercialização dos produtos. Vamos acompanhar. A agricultura familiar, durante todo esse período de pandemia, que já se passa mais de um ano, tem sofrido bastante os efeitos da venda da produção, principalmente quando se trata das feiras livres. Em várias cidades não estão sendo realizadas, e isso está dificultando os agricultores familiares a estar escoando a sua produção. Outro mercado que está dificultando bastante também é o mercado, nós chamamos de mercado do governo, tá? Um mercado onde o governo compra direto da agricultura familiar. Esse mercado está bem restrito, muito difícil em função das aulas, não ter aula, e também a questão do PNAE, né, que é o Programa Nacional de Merenda Escolar. Isso tem dificultado e muito. Nós tivemos vários agricultores familiares no estado de São Paulo que também não conseguiram o auxílio emergencial do ano passado, para poder estar se mantendo na atividade. Foi aprovado um projeto de lei especial para os agricultores familiares, mas foi vetado pelo governo federal. Isso dificulta e muito a vida dos agricultores, porque se nós não colocarmos dinheiro para esses agricultores continuarem sobrevivendo na agricultura, até que seja normalizado a questão das vacinação para contenção da pandemia, os agricultores familiares cada vez mais vão passando por dificuldades. E isso faz com que os mesmos, muitos deles, podem até chegar a abandonar a atividade, porque nós não temos outros recursos. A FETAESP tem orientado os agricultores familiares a fazer venda direta, fazer vendas através de contatos através do WhatsApp e outras formas de venda. Por quê? É dessa forma que eles vão conseguir sobreviver na atividade. E isso nós temos uma grande orientação e todos os agricultores familiares do estado de São Paulo estão trabalhando dessa forma. Professor Sérgio, para a gente então falar um pouquinho desse tema do pequeno, né? São dificuldades bem diferentes, mas muito reais, né? Muito preocupantes também, né?
Correto. Nós temos, né, que depois interrompeu, assim como o interrompimento das aulas presenciais, né, uma compra de merenda que favorece a agricultura familiar, o pequeno, né, para abastecimento das merendas. Então, isso acabou, assim, afetando, e aí também vem nessa circunstância, nas feiras, realmente, que eram em praça pública, que todas as cidades têm, e que acaba atraindo uma aglomeração, também foram prejudicadas, e pega o produtor que tem menos recursos, né, que tem menos capacidade de sobrevivência, né, então pegou em cheio, na verdade, esse público, né, esse produtor. E realmente, ele passa por uma grande dificuldade, né, nesse sentido. Aí você teve um projeto de lei que foi uma iniciativa do Congresso que foi vetada, né, na sua capacidade aí de suprimento, de financiamento, né, para esse produtor. E aí o que eu destaco, né, fazendo um contraponto entre o pacote que os Estados Unidos aprovou recentemente, né, e o pacote que nós estamos saindo atualmente, né. Então, assim, é uma diferença muito grande, né, ou seja, nós estamos aprovando hoje um auxílio emergencial restrito para a população, assim, para para um núcleo da população reduzido, né, mas, assim, você tem uma fase da pandemia que continua muito grave, né, a circulação reduzida e, de certa forma, esse produtor que vai comercializar, que depende da feira, depende do Estado, né, das escolas para comprar, muito penalizado, né, e sem muito como suprir. E aí, uma que eu comentei na sala de aula, na segunda-feira do mestrado, aí tem uma aluna que trabalha com essa questão de comunicação, e ela me alertou, falou, olha, tem ali em Taquaritinga, que ela leciona, um produtor no WhatsApp que começou a oferecer esse produto, fazer esse mecanismo direto, né, ao produtor, para tentar comercializar, para tentar suprir ali a sua venda de forma direta. Então, isso de certa forma, é uma necessidade que os restaurantes, eles encontraram essa alternativa, e que, na verdade, os produtores, assim, também vão precisar, né, entrar num campo ali que é muito mais distante deles, nessa comercialização, nessa entrega direta nas casas, para tentar minimizar, digamos assim, a perda que eles estão tendo nesse período. Vou passar para o Celso. Então, professor, concordo com tudo, porém eu acho que esse salto tem que ser um pouco mais ousado, né? Se teve um grande ensinamento para nós, advindo dessa pandemia, foi sermos todos transferidos de supetão para esse ambiente virtual e as coisas funcionarem. Mas se teve uma coisa que surpreendeu a todo mundo, foi isso. Ninguém acreditava, se não fosse a pandemia, ninguém acreditaria que isso pudesse dar certo. Eu estou em casa desde março, vai fazer um ano, mas semana que vem, hoje está fazendo um ano que eu estou dentro de casa, trabalhando daqui, né? E parece que o Nelson está lendo meus artigos. Não parei de trabalhar. Então, o que acontece, né? Eu acho que a chamada agricultura 4.0 é uma disruptura muito grande, né? A questão dos drones, dos satélites, das máquinas operadas à distância, né? Sem um condutor, uma série de tecnologias que estão sendo cada vez mais participando dos sistemas de produção, sejam eles grandes ou pequenos. Eu diria que, na questão específica da agricultura familiar, as entidades, né, tipo a FETAESP, já teriam que ter tido a iniciativa de criar um marketplace. Um marketplace da FETAESP, por que não? Organizando os produtores familiares e oferecendo, a partir do portal do marketplace FETAESP, tudo que eles têm a oferecer, a cenoura, a beterraba, o coentro, o que tiver à venda, aparece ali o fornecedor, e mais inteligente ainda, com uma capilaridade dos sindicatos de trabalhadores rurais para entrega no local. Quer dizer, se o cara é lá de Jales, ele vende no portal da FETAESP e entrega lá para um restaurante em Jales, ou em Fernandópolis. Uma comercialização local, sem minimizando a pegada de carbono.
Então, nós temos que dar mais impulso para essas tecnologias para realmente trazer umas solucionáticas para esse segmento, que nem a gente falou no começo do programa. Desse governo liberal, não espere compra de alimentos, não espere políticas de merenda, eles não têm. E aí, professor, quer dizer, é um problema fiscal do governo? Certamente nós precisa ter orçamento para as coisas, não vamos negar que precisa ter orçamento para as coisas. Mas a gestão do orçamentário no Brasil é muito ruim, não é? É péssima, na verdade, né? Você veja que o orçamento agora desse ano vai tirar dinheiro do censo agropecuário, do censo demográfico, né? E vai entregar um valor tremendo para as forças, para a área militar, né? Vai aumentar significativamente o orçamento da área militar. Então, quer dizer, a gestão do orçamento é muito ruim no Brasil, e isso compromete, de fato, setores fundamentais, como é a agricultura familiar, que detém, como diz lá o Júlio, no dado que ele coletou, 70% dos estabelecimentos. E muitos deles dedicados ao abastecimento da população, né, ao mercado interno, de itens perecíveis, de itens de primeira necessidade que não participam do mercado global de commodities, né? Eu acabei de dar o exemplo da beterraba, né? Então, eu acho que essas entidades também poderiam estar fazendo um pouco mais, certo? Não só esperando que o governo vá resolver, porque o governo não vai resolver, não no médio prazo. Talvez numa próxima eleição, com outra equipe de governo, nesse governo não vai ter solução para isso. Não adianta espernear. É procurar essas tecnologias que estão disponíveis. Eu cito outra, o blockchain. O blockchain permite uma rastreabilidade plena da mercadoria. Vai deixar todo mundo, a traçabilidade, a rastreabilidade, vai estar totalmente garantida com a tecnologia de blockchain. Então, se você unir marketplace com blockchain, você consegue entregar produtos absolutamente compatíveis com a demanda do cliente final, totalmente enquadrados. Então, isso, eu acho que as entidades também não podem fechar os olhos para essas tecnologias, porque senão vão ser engolidas por elas, na verdade. Vão se enfraquecer por não terem se amoldado a essas tecnologias. Eu ia fazer um complemento para pedir para vocês. Eu tenho um programa só sobre a questão das tecnologias aqui no ramo da emissão da emissora pública, que a gente é parceiro, né? E fazer propaganda do Papo Digital aqui, Júlio. E aí a gente estava falando de todas as atividades que criaram e-commerce através do WhatsApp, redes comuns mesmo, de associações de moradores, grandes condomínios. Eu sei que isso em escala pode ser algo que tem que ser organizado no tempo, como o Celso comenta, das grandes entidades e tal, mas eu não consigo imaginar numa cidade pequenininha como Itaberá, que a antiga feira da frente da praça não possa funcionar com pessoas tão próximas, assim como, sendo muito simplista, numa outra ponta, o cinturão de verduras, por exemplo, está aqui mesmo na cidade do Porto de Bauru, também não funcionem na lógica do delivery em algum modo nesse meio, tentando fugir do que o Celso está falando, de não esperar nada do governo. Talvez seria quase uma tábua de salvação nesse mercado, que me parece que a capilaridade do pequeno agricultor, dos pequenos produtores, não acabou funcionando nesse momento. Não sei se é o que vocês veem. Eu acho que o comentário do Celso foi muito apropriado, né? Porque, de certa forma, você tem a competência, né? Então, a competência do pequeno produtor é uma competência, assim, da produção. Então, de certa forma, colocar para o pequeno produtor que faça toda essa questão de logística, de distribuição para chegar até o consumidor, talvez faça, mas é uma questão mais eventual. Então, o que o Celso comentou, uma atitude de maior escala, digamos assim, maior incorporação nesses modelos que estão de entrega de alimentos de fast food, né? Uma empresa mesmo, uma organização que articule essa compra e entrega, né? Então, você tem pequenas iniciativas, tem um e-mail do Trocas Verdes que faz a encomenda por e-mail, mas sempre são atitudes assim de estudantes que organizam ou de um produtor que tem uma iniciativa, mas realmente uma visão e até uma mudança de ruptura mesmo para frente, né, o que vai vir nos próximos anos, seria importante uma estrutura mais organizada mesmo e com maior escala e maior potência para entregar, que dê uma garantia, né, como nós estamos vendo na entrega de roupas ao Mercado Livre, assim, uma questão mais consistente. Eu acho que isso seria de bem-vindo.
E até nessa questão, né, do pequeno produtor, da questão de produtos orgânicos, da agroecologia, então, uma maior potência para entregar, uma maior capilaridade, né, de entrega, isso seria muito importante mesmo. Aproveitar esse momento e fazer essa ruptura, como o Google Meet fez, como outros setores fez, e a pergunta muito bem colocada, e a agricultura familiar é isso, eu acho que ela vai ter que ter esse contato. O que é esse pequeno produtor? É o contato do produtor com a pessoa, né, ali que ele vai conseguir se diferenciar. Veja, essa proposta, por exemplo, nós na Secretaria de Agricultura temos mais de 300 associações e cooperativas do Microbacias 2, organizadas muito solidamente, com um grande êxito. Quer dizer, o Banco Mundial considerou o Microbacias 2 o melhor projeto de políticas públicas do mundo, né? O melhor projeto do Banco Mundial, da carteira deles, era o nosso, em São Paulo. Essas associações de produtores familiares organizados, quilombolas também e indígenas, né? Não só produtores familiares. E mesmo a secretaria não criou o marketplace para esse pessoal. É uma pena, quer dizer, não foi capaz de direcionar para esse momento de crise com uma solução tecnológica para dar sustentação para as associações que também devem estar padecendo bastante com essa questão do fechamento dos restaurantes, né, das feiras. Então, quer dizer, existem as ferramentas, existe o conhecimento, falta uma iniciativa, uma liderança para conduzir esse negócio e dar uma outra cara para a comercialização de alimentos provindos ou diferenciados, no caso dos orgânicos, né? Para a agricultura familiar, dar uma outra cara para a comercialização, saindo desse esquema tradicional, que é botar numa Kombi e levar para a feira. Quer dizer, esse modelo provavelmente não vai funcionar, vai perder a sua funcionalidade a médio prazo, né? Eu vejo aqui em casa mesmo, né, a quantidade de pedidos pelas plataformas nunca foi tão grande, né? Quer dizer, todo dia eu estou recebendo alguma coisa aqui em casa, quase todos os dias, né? Então isso não é uma exceção. A gente vê as frotas dos Correios, do Mercado Livre, do iFood, do Uber, rodando o dia inteiro fazendo entregas, né? Então isso se tornou uma realidade, já está incorporada pela população e isso não tem volta. Não acredito que isso tenha volta. Tem que realmente partir, tomar posse dessas tecnologias e promover essas inovações. Meus caros, infelizmente o bate-papo está muito bom, mas o nosso tempo já está se esgotando, né? Quase mais de uma hora aí de bate-papo. Queria agradecer demais, então, a participação de vocês, a disponibilidade de vocês em atender as TVs do Unesp, TV Câmara Bauru, TV Câmara Botucatu. Professor Sérgio, muito obrigado mesmo por estar com a gente, por compartilhar com a gente hoje. Eu que agradeço esse prazer, né, de trocar informações com o Celso, com vocês, né? Então é sempre um aprendizado, né? O conhecimento, esses momentos nós sempre nos engrandecem, na verdade, trazem novas possibilidades, um outro olhar sobre as coisas, né? Uma necessidade de rever conceitos. Então é sempre eu que agradeço essa possibilidade. Celso, do IEA, também muito obrigado pelas suas contribuições muito valiosas com a gente hoje. Eu que agradeço também, prazer em conhecer o professor Sérgio, sou um grande admirador do trabalho da Unesp, tenho colegas meus que se formaram comigo lá na Exalc, lá atrás, né, que hoje são professores aí na Unesp, então eu tenho um apreço muito grande pela Unesp, e parabéns pelo programa, Júlio e Nelson. Fico satisfeito de ter contato com o irmão do Sidney, né, Nelson? Fico muito contente, porque traz uma lembrança boa para a gente. E até uma próxima oportunidade, que espero que venha logo. Obrigado a vocês pelo aprendizado, pela troca de informações aqui. Você também, Júlio. Esta edição, então, fica por aqui, mas você pode rever este conteúdo nas plataformas digitais da TV Unesp, da TV Câmara Bauru e da TV Câmara Botucatu. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.